Oi, queridos e queridas. Então, hoje nós vamos continuar e terminar o estudo do capítulo 14 de Gênesis. Essa parte que nos cabe hoje, ela é muito interessante, ela é muito bonita, porque ela relata o encontro de Abrão com Melquisedeque, quando Abrão estava voltando da vitória sobre os 5 reis e trazendo Ló e todos os despojos da guerra junto, a família, as pessoas e tudo mais. E uma certa altura ele se encontra com Melquisedeque, que a Bíblia nos diz que ele, além de ser rei de Salém, e Salém nós sabemos que veio a ser Jerusalém depois, ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. É, e também é interessante observar e nos atentarmos de que junto com ele estava o rei de Sodoma. O rei de Sodoma estava junto com Melquisedeque. A Bíblia nos relata que Melquisedeque ele foi ao encontro de Abraão e este o recebeu. Abraão recebeu Melquisedeque, louvou e adorou a Deus que tinha dado vitória para ele. E Melquisedeque trouxe pão e vinho. Olha que interessante, lá nos primórdios, né? A gente já vê a figura do sangue, do corpo e do sangue de Cristo, os mesmos elementos da ceia do Senhor Jesus. Quando Jesus ceiou com os discípulos, eles ceiaram pão e vinho, e que representam o seu corpo e o seu sangue. Então vocês vejam que lá nessa história Jesus já se expressava ali figuradamente. Melquisedeque, segundo os estudiosos, ele prefigurou o ministério de Cristo, que é o nosso rei e o nosso sacerdote eterno. Abraão, na verdade, ele foi abençoado por Melquisedeque. Se ele foi abençoado, observem isso, é porque ele aceitou ser abençoado. Ele olhou para aquele homem e ele reconheceu aquele homem como um sacerdote, como um servo de Deus, e ele se submeteu à bênção. Nós precisamos prestar muita atenção nisso. A quem nós nos submetemos, quem nós deixamos que nos abençoe. Não são qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que pode pôr a mão na nossa cabeça ou que pode nos abençoar. Nós precisamos reconhecer essa pessoa como um servo de Deus, como um homem ou uma mulher de Deus, para que a gente se submeta à bênção, assim como fez Abraão. Abraão reconheceu em Melquisedeque alguém em quem ele podia se submeter e se deixar abençoar. Como vitorioso ali daquela guerra, Abraão tinha direito sobre todo o despojo que trazia de volta da guerra. Mas ele pegou desse despojo e ele entregou o dízimo a Melquisedeque. É a primeira vez que a Bíblia faz menção da figura do dízimo. Abraão se identificou tanto espiritualmente com Melquisedeque que ele entregou o dízimo daquilo tudo que ele tinha reconquistado, que os reis lá tinham levado embora. E quando o rei de Sodoma, vocês vão observar que o rei de Sodoma, numa determinada altura, ele entra na conversa e ele fala para Abraão ficar com todos os bens. Que ele, olha, Abraão, você pode ficar com todos os bens que você reconquistou, você só me devolve as pessoas que eram os sodomitas. Mas Abraão não aceitou. Observe que Abraão, ele aceitou, ele se submeteu à bênção de Melquisedeque, mas quanto ao rei de Sodoma, ele não quis ficar com despojo, ele não quis fazer aliança nenhuma, ele não quis aceitar nada que viesse daquele rei. Ele não quis nada e nenhuma dívida ele queria ter com esse rei. Quando ele não aceitou ficar com os bens reconquistados, Abraão provou que ele queria ficar isento, livre de qualquer relação com o rei pagão de uma cidade ímpia. Talvez ele tenha aprendido isso lá na experiência que ele teve do Egito, quando ele mentiu e causou todas aquelas confusões lá e que depois ele se arrependeu. Olha, gente, que interessante as opções de Abraão.
Ele olhou e ele reconheceu em Melquisedeque um servo, um sacerdote de Deus, e ele se submeteu a ser abençoado. E ele olhou e sabia quem era o rei de Sodoma, e ele poderia ter se deixado levar pela ambição de ficar com todos aqueles bens que o rei ofereceu para ele. Falou: você pode ficar com tudo. Ele falou: não, eu não quero, porque eu sei com quem eu quero fazer aliança. Né? Certamente é isso que o levou a tomar essa decisão. Ele reconheceu onde estava o bem e onde estava o mal, onde estava o certo e onde estava o errado, e ele se posicionou em relação a isso. Isso é muito importante para nossas vidas, porque nós muitas vezes temos o discernimento do Senhor para a gente reconhecer o que é certo, o que é errado, e para a gente fazer as opções certas. O que não aconteceu com Ló, que Ló fez a opção errada daquelas terras férteis e depois sofreu as consequências disso, porque eram terras ao redor de Sodoma. E nós vamos ver que Ló continuou fazendo opções erradas. Mas vamos voltar aqui nessa situação de Abraão frente ao rei de Sodoma e frente ao Melquisedeque. Ele não quis nada em troca, mas ele entregou o dízimo do despojo a Melquisedeque, a quem ele reconheceu como sacerdote de Deus. Abrão entendeu a diferença entre Melquisedeque, quem ele era e a quem ele servia, e o rei de Sodoma, quem era esse rei e a quem ele servia. E ele escolheu com quem ele se aliançaria. Aceitou ser abençoado por Melquisedeque, mas não quis qualquer aliança, qualquer dívida, qualquer obrigação com o rei de Sodoma. Apenas por questão de justiça, ele reivindicou uma parte do despojo para doar a mãe, que não era da casa dele, que não era do grupo dele, mas era seu aliado e o ajudou na guerra. Porém, a gente vai ver que depois disso tudo, né, Ló presenciando tudo isso, Ló e a família, a gente pensa assim, bom, ele vai voltar para o convívio de Abraão, ou pelo menos ele vai optar de se afastar de Sodoma, mas não. Nós vamos ver mais para frente que Ló retornou para Sodoma e agora, pior ainda, ele foi morar dentro da cidade e não mais nos arredores como antigamente. Quer dizer, a lição não serviu para Ló, Ló não aprendeu. Apesar dele ser um homem justo, pois ele conhecia o Deus de Abraão e seus princípios, como nos relata 2 Pedro 2,7, ele continuou tomando decisões erradas e cometendo erros, equívocos. Vejam bem como que nós precisamos, isso nos serve de lição, como nós precisamos prestar atenção nisso. Às vezes a gente acha, não, eu vou tomar essa decisão, vou para esse lugar aqui que eu não devo estar, mas eu sou de Deus e Deus vai me guardar. Não, nós precisamos estar atentos, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos lembrar onde Deus quer que nós estejamos. Porque Ló, ele sabia o que era Sodoma. Ele não estava sendo enganado. Ele conhecia o povo promíscuo que ali habitava e mesmo assim ele decidiu morar lá depois dessa guerra. É impressionante. Eu ia querer voltar lá para a proteção de Abraão e ele voltou para dentro da cidade. Eu acho que Ló, ele pensou que ele ficaria isento dos problemas e influência da cidade e seus costumes. Ele acha que porque ele conhecia o Deus de Abraão, ele e sua família estariam lá dentro daquela promiscuidade, daquela cidade pecaminosa, isento de qualquer influência. Mas isso não aconteceu, como a Bíblia nos relata no desenrolar da história. Ló, na sua escolha, nos seus pensamentos, nas suas convicções, ele errou e ele errou feio. Sua ganância talvez o tenha levado a achar que ele conseguiria conviver com a injustiça, com o pecado, com a corrupção, com a imoralidade, sem ser contaminado por tudo isso, ele e sua família. Nós precisamos, queridos, nós precisamos aprender com os erros e os acertos dos personagens bíblicos. Nós precisamos ter cuidado em nossas vidas. A quem nós seguimos? Quem é o nosso modelo?
Com quem andamos? Onde que nós passamos a maior parte do tempo? Com quem nós conversamos? Sobre o que nós falamos? Isso nos alimenta espiritualmente para o bem ou para o mal? A gente ser justificado em Jesus significa que nós vamos fazer escolhas de acordo com seus princípios e valores. Nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque nós precisamos ter a opção de Abraão e não a opção de Ló. A opção de estarmos no centro da vontade de Deus, de levantarmos, de consertarmos os nossos altares quando nós erramos, levantarmos os nossos altares, adorarmos o nosso Deus, buscarmos a vontade e orientação do nosso Deus e não nos deixar levar por aquilo que a gente acha que é o melhor, aquilo que a gente pensa que é o melhor, muitas vezes incentivado pelos nossos por sonhos errados, convicções erradas, enfim, e não buscamos a Deus qual é a vontade dele. Nós vivemos sim num mundo corrupto, nós vivemos num tempo muito difícil, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, mas é nesse tempo que nós precisamos aprender a levantar altares ao Senhor, invocar o Deus de Abraão, invocar o nosso Deus e saber como nos portar no meio disso tudo. Abraão, ele escolheu ser abençoado e dizimar ao Deus Altíssimo. Ló escolheu voltar para o ambiente de promiscuidade e pecado. Cada um colheu as consequências de suas escolhas, como nós vamos ver nos próximos capítulos da Bíblia. Até lá, até o próximo vídeo. Deus abençoe muito a sua vida.